O jogo do Brasil contra a Suíça. Agora sim, cara, agora sim. O Yuri, que é nosso especialista aqui em Brasil, né, vai poder dar todos os detalhes pra vocês e explicar como é que foi esse jogo aqui. Mas basicamente Brasil e Suíça, a gente comentou durante a semana inteira como é que poderia ser a opção do Tite pra substituir tanto o Danilo quanto o Neymar, que estavam lesionados e não poderiam jogar, né? O Tite acabou indo pela opção que eu considero a mais conservadora, botou o Militão, um zagueiro improvisado na lateral direita, e o Fred no meio campo, que dos meio campistas que a gente tinha ali talvez fosse o menos criativo, digamos assim, mas o mais confiável, talvez, pra fazer o trabalho ali de marcação e coisa do tipo, né? E aí, é isso, basicamente, a gente teve uma mudança também na Suíça com a saída do Shaqiri, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, talvez não sei se tu viu alguma notícia, Yuri, mas eu não sei porque ele saiu da equipe, né? Ele tava no banco, acho que foi a opção técnica mesmo. Aham. E tá aqui a torcida do Brasil, a gente sempre elogia as torcidas de outros países, mas tá aqui a torcida do Brasil também dando uma festa. Olha esse cara aqui, que maneiro, velho. O bicho levou uma fantasia de figurinha da Copa, né? Tá bem legalzinho ali. Essa mina aqui tá possuída, cara. A possuída do Exo aqui, já com a taça na mão, né? E esse cara apareceu, na transmissão que eu vi, que eu acredito que deve ser a mesma que vocês viram, porque acredito que a geração das imagens é igual, né? Esse cara apareceu o tempo todo, ele tava com a barba pintada metade de uma cor, metade da outra, né? Ele apareceu o tempo todo, cara, apareceu umas 4, 5 vezes na transmissão. E também teve o Ronaldo Fenômeno assistindo lá, olha só que legal, o Ronaldo Fenômeno assistindo o jogo lá no estádio, né? Tá aqui ele, olha só. O cara já meteu o corte. Não tá muito cedo na Copa pra meter o corte cascão, não, cara? Cara, tá muito cedo sim, mas e pior ainda que ele foi infiel, né? Porque o Ronaldo não tinha essa barbicha horrorosa aí, esse bigode estranho. Coitado. Ia ter raspado tudo, pô, deixava só o corte cascão. Tá aqui. Não, ficou maneiro. Eu apoio o cara ali, mandou bem pra caramba. E basicamente ontem também a gente tava comentando que teve um vírus se espalhando na seleção brasileira, que tinha tirado o Antony de alguns treinamentos e também tinha pegado um pouco no Alisson e no Paquetá. E parece que isso foi até mais sério do que a gente imaginou, né? O Fernando Callas aqui, ele disse que... Bom, na verdade é um relatório da Reuters, né? Mas basicamente dizendo que o Paquetá tá doente e que jogou o primeiro tempo no sacrifício, tá? Ele não tava legal. Então é até uma opção que dependendo de quão bem estava o Paquetá, é mais uma questão que dá pra contestar o Tite, possivelmente, né? Pela opção de ter botado o cara que tava meio gripado, sei lá o que era exatamente a virose, né, dele, no time aí. E a questão que o Yuri também foi buscar é que a última vez que o Militão jogou como lateral direito foi na temporada 2019-20, então faz pelo menos aí de 2 a 3 anos, né? E no final das contas, a atuação dele, eu acredito que, assim, na minha opinião, o Militão jogou bem. Só que de fato jogou de forma mais defensiva, né? Mas eu queria te perguntar do primeiro tempo, Yuri, porque o primeiro tempo foi bem menos movimentado do que a gente imaginava. O Brasil conseguiu ser bem menos criativo do que a gente imaginava, talvez. E eu acho, na minha modesta opinião, que da outra vez a gente discutiu sobre o jogo contra a Sérvia e a gente meio que não concordou com uma parada, né? Que foi o seguinte, eu falei que o jogo contra a Sérvia no primeiro tempo tinha sido meio pobre em termos de criatividade do Brasil. Consigo controlar o jogo, mas não consigo criar muita coisa. E se isso não poderia ser um problema. Daí tu falou que não, que tu achava que pra ti o Brasil tava no controle do jogo e tu sabia que no segundo tempo ia melhorar e tal. No jogo contra agora a Suíça, eu acredito, na minha modesta opinião, né, da forma como eu vi o jogo, que teve um panorama bem similar. A Suíça não conseguiu ameaçar praticamente o gol do Brasil. O Brasil controlou o jogo praticamente todo, mas sem grandes chances, né? As duas bolas que a gente teve no primeiro tempo foram as duas com o Rafinha, né? Uma que ele enfia uma bola maravilhosa pro Vinícius Júnior, ele chega na cara do gol e perde, que era uma bola difícil, né? Ele não pega muito bem, o Sommer defende. E a outra bola que o Rafinha faz uma jogada individual, puxa pro meio e manda um tirambaço de fora da área, mas o Sommer consegue até defender com certa tranquilidade. Fora isso, não teve muita coisa, eu vi bastante gente reclamando nas redes sociais, né? Então eu queria saber se tu poderia comentar um pouquinho do primeiro tempo, antes da gente falar do restante do jogo, e se tu acha que faltou alguma coisa ali, porque depois vieram alterações, então acabaram mudando bastante o time. A grande surpresa foi a estratégia da Suíça, né? Porque, diferente da Sérvia, né? A Sérvia, ela tentou fazer uma pressão no começo do jogo e depois ela recuou. A Suíça não, cara. Eles tentaram controlar o Brasil, basicamente impedindo que o Brasil tivesse a bola, né? Então, foi uma disputa muito ferrenha pela posse, em que a Suíça, muitas vezes, eles retinham a posse de bola, mesmo sem poder atacar. Então, eles não agrediam o Brasil, mas eles mantinham a posse para impedir que o Brasil agredisse eles. Então, foi uma estratégia bem interessante até. Eu até cheguei a comentar lá no Twitter que esse jogo poderia servir de treino, porque o Brasil tem grande chance de pegar a Espanha nas quartas de final. E a Espanha vai fazer exatamente isso contra o Brasil, só que melhor, porque eles são melhores.
A Espanha vai tentar manter a posse, se o Brasil chegar lá, né? Bate na madeira 3 vezes. Mas a Espanha vai tentar manter a posse contra o Brasil, vai tentar controlar o Brasil desse jeito, não deixando o Brasil se criar, né? Porque o Brasil é um time que precisa da bola, que gosta da bola, que faz questão de ter esse protagonismo com a bola. Quando você nega isso, queira ou não queira, o jogo se complica muito mais, fica muito mais difícil. E uma coisa que eu notei, cara, e que eu já vinha alertando sobre isso algumas lives, né? O pessoal até falou aí que eu pistolei, é a questão do Militão, né? Porque o Militão não é lateral direito, o Militão não é lateral direito nem improvisado. Não é o caso, por exemplo, do Nacho. Vocês conhecem o Nacho, jogador do Real Madrid? Ele é um cara que ele joga de lateral direito e joga de zagueiro. E ele joga o tempo inteiro. Então é muito comum você ver o Nacho jogando na lateral e é muito comum você ver o Nacho jogando de zagueiro. Ele faz essas duas funções de forma muito natural. O Militão não, o Militão é zagueiro. Sabe quantos jogos ele tem de lateral direito? Pelo Real Madrid? Um jogo. Um jogo na temporada 2019-2020 contra o Real Betis. Zidane era o treinador do Real Madrid naquela época. Pelo Porto, os dados do Transfermarkt, ele tem 15. Então, mesmo no Porto, onde ele fazia mais essa função, não era tão comum assim ver ele fazendo. Ele jogava mais de zagueiro também. Então, o Militão é um zagueiro que, por um acaso, muita gente tem uma noção de que ele também joga de lateral, mas ele não joga. Tanto que, como eu disse... Se eu não tô enganado, quando ele surgiu no São Paulo, ele surgiu como lateral direito, né? Aí foi no Porto ele jogou 30 zagueiro, jogos no São Paulo. Exatamente, ele jogou 30 jogos no São Paulo de lateral direito. Então, no São Paulo, ele realmente era lateral direito. Só que ele se descobriu como zagueiro. Então, quando você pega um cara que joga 90%, 95% da carreira dele na Europa como zagueiro, e acha que não, ele começou como lateral, então ele pode fazer lateral. Não é bem assim. E aí eu não tô criticando o desempenho do Militão, não, tá? Eu acho que o Militão fez um bom jogo. Ele jogou mal, tá dizendo que a opção não foi uma opção de um cara que... Foi como se ele estivesse jogando com 3 zagueiros, né? Eu acho que foi esse teu ponto. Isso, foi isso que eu comentei. O Brasil jogou com 3 zagueiros. O único lateral que realmente estava jogando era o Alexandre. E que não é um lateral agudo, né? Eu cheguei a comentar também que o Mendy faz uma dobradinha com o Vinícius Júnior no Real Madrid, que faz com que esse lado esquerdo seja muito forte. Então o Vinícius Júnior ele não tem a atenção dos defensores focada nele, ele divide isso com o Mendy. Então ele tem mais opções, tanto para fora quanto para dentro. O Vinícius Júnior faz muita jogada para dentro no Real Madrid, né? Ele não é um cara para ficar preso em ponta. E por isso, exatamente por isso, que o Rafinha apareceu tão pouco no jogo. Ele coloca o Vinícius Júnior na cara do gol numa baita de uma jogada, ele dá uma finalização fora da área, só que ele aparece muito menos do que ele pode aparecer. Por quê? Porque os jogadores direcionam naturalmente mais a jogada para a ala esquerda. Porque, por exemplo, o Paquetá se escorou mais na esquerda, o Alexandro deu opção por ali, agindo como lateral, o Vinícius Júnior e tal, e na ala direita não tinha ninguém além do Rafinha. Então, isso é algo que é natural do jogo, né? Quando tem poucos jogadores de um lado, o lado forte passa a ser o outro, então a equipe ataca mais por aquele lado. E a gente acabou meio que desperdiçando o Rafinha, né? Porque ele mal participou do jogo. Isso não mudou no segundo tempo. Quando entrou o Antony por ali, o Antony também participou pouco. Porque também não tinha um cara pra fazer uma dobradinha ali. Quando um time joga com 2 pontas, cara, é crucial que você tenha laterais que apoiem esses pontas, né? O Real Madrid, por exemplo, joga assim. É só você ver. O Carvajal sobe o tempo inteiro, o Mendy sobe o tempo inteiro. Esses dois caras, eles dão apoio pro lado direito com o Valverde e pro lado esquerdo com o Vinícius Júnior. Que não é o caso que tá acontecendo na seleção brasileira, porque a gente tá jogando com o zagueiro ali. Pelo menos enquanto o Daniel estiver machucado. O que comprovou a tese de todo mundo que o Tite levou o Daniel Alves pra ficar tocando pandeiro lá no vestiário, né? E, assim, cara, é aquilo que eu falei. Inclusive, eu tava me perguntando se teve coletiva de imprensa, ele falou sobre isso, eu não sei se tu viu alguma coisa. Eu não vi nenhuma declaração sobre. Eu acho que se teve coletiva, não perguntaram, mas, sinceramente, eu não vi nenhuma TV postando declarações do Tite. Talvez seja só amanhã, ou só antes do próximo jogo, eu não sei. Mas, provavelmente, certamente alguém vai perguntar pra ele. E aí ele vai dar aquela explicação de sempre. Não, porque nesta partida eu precisava de ter um cara como o Éder Militão, porque o Éder Militão não sei o que. Vai fazer aquela demagogia dele, né? O famoso titês, né? Que todo mundo já tá careca de ouvir aí, né? Que ele tanto gosta de falar. E acaba que no fim a verdade é uma só. Ele levou o Daniel Alves pra animar o vestiário, pra fazer stand-up, pra motivar a galera, pra compartilhar as experiências de vida dele, pra contar piadas, sei lá, pra qualquer coisa, menos pra ser lateral direito. Então a gente tá nessa situação aí. E assim, cara, se o Danilo não voltar, meu irmão, eu fico preocupado, cara. Porque faz muita diferença, cara. Queira ou não queira, faz muita diferença, sabe? Você não tem um cara
pelo lado, assim, você ficar com um lado tão fraco como ficou o nosso lado direito hoje. E eu acho que muito por conta disso e da ausência do Neymar, o jogo do Brasil foi tão complicado, foi tão mais difícil do que o jogo contra a Sérvia, porque a ausência do Militão já foi... a ausência do Danilo já foi uma coisa. E ainda por cima, quando foi pro meio, ele optou por colocar o Fred, né? Então, o Paquetá que estava jogando de segundo volante, ele adianta e coloca o Fred na função do Paquetá. E com isso, eu acho que ele meio que piorou tudo, sabe? Porque o Fred não conseguiu produzir muita coisa. O Paquetá também não conseguiu produzir muita coisa, apesar de ter gerado um bom cruzamento ali, mas nada demais. E o Brasil ficou super engessado. Depois que o Rodrigo entra, que as coisas começam a melhorar. E assim, cara, o Tite é muito conservador, todo mundo sabe disso. Ele é um técnico que tem muita dificuldade para mudar. E por conta disso eu fico preocupado, porque ele acaba insistindo muito nas mesmas coisas, sabe? E eu tenho medo de ele continuar insistindo nessas coisas e só ver que não vai dar certo quando o Brasil foi eliminado. Tá, deixa eu defender o Tite aqui rapidão, porque, porra, né, o cara pegando no pé do Adenor aí, cara, sacanagem, pô. Criticando o nosso titão da massa. É hater, né? Hater é assim, pessoal. Não levem a sério, não. É hater. O cara odeia o Tite, né? Por isso que ele tá falando isso. Eu ganho pra ser hater aqui. Brincadeira da parte, rapaziada. Eu fui pesquisar aqui. O Tite deu uma declaração sobre isso. Ele disse que pra botar... sobre o Militão na lateral direita, tu tem que ter um jogador de lado pra dar consistência. Essa foi a ideia de ter um jogador para conter os jogadores de lado. Exatamente o que eu falei. Ele falou duas frases, mas ele repetiu a mesma coisa. Mas enfim, tá aí. Pelo amor de Deus, cara. E aí também ele falou sobre o Paquetá, ninguém, né? que eu tinha questionado que se o Paquetá tivesse doente fosse uma opção ruim dele usar. Mas diz aqui que o Paquetá estava em condições normais, né? Então, em teoria, o Tite não teve nenhum problema em botar o Paquetá no jogo. Agora, a informação da Reuters lá era que o Paquetá tava doente. E assim, só pra esclarecer uma coisa pro pessoal, eu não tenho nada contra o Tite. Eu achei ele um baita de um treinador, disparado o melhor treinador que o Brasil tem, assim, mas muito. Eu já falei aqui, pra mim, quando o Tite sai do Brasil depois da Copa, burro vai ser o time europeu que não for atrás dele, que tivesse aí técnico e não for atrás dele, porque ele é um baita treinador. Eu só não concordo com esse conservadorismo dele, sabe? Então, por exemplo, você tem o Bruno Fernandes jogando muito mais do que o Fred, mas muito mais do que o Bruno Fernandes, cara, ele jogou tanto hoje, tá na minha cabeça. Você tem o Bruno Guimarães jogando muito mais do que o Fred, mas ele fica com essa resistência, ele não tem coragem de já iniciar um jogo com o Bruno Guimarães, sendo que ele tá numa fase muito melhor. Então ele prefere colocar o Fred, ver que deu errado, ver que tá dando errado, que o time não tá jogando bem, e aí só então que ele tem coragem de colocar o Bruno Guimarães. E ele faz isso com outros jogadores também. Então, por exemplo, o Rodrigo tá pedindo passagem, tá jogando muita bola no Real Madrid, o Neymar se lesiona, ele não tem coragem de começar o jogo com o Rodrigo. Ele tem que tentar outra coisa pra ver que dá errado, aí só então ele bota o Rodrigo. Enfim, é o Tite, né? E daí, cara, o que mais tava sendo pedido nas redes sociais, pelo menos, né, era a entrada do Bruno Guimarães. Acho que tu mesmo tweetou, tipo, a diferença que o Bruno Guimarães faria, não tá escrito, né? E aí quando ele entrou, a galera começou a ficar feliz e tal. Depois o Tite fez mais alterações, também colocou o Rodrigo, né? E no final das contas, cara, antes da gente falar do que aconteceu, né, que tu pode falar daí já de tudo, a entrada do Rodrigo, como é que isso mudou o time, do gol e tal. Teve aquele lance que foi um passe do Bruno Guimarães, vai pro meio campo, acho que é o Fred que não alcança, aí vem o Richarlison lá no ataque, pega a bola, na verdade toca na bola, vai parar com o Vini Júnior depois e o Vini Júnior faz o gol, sai comemorando e no final das contas foi anulado, né? Então foi bem triste porque foi um gol muito maneirinho, ele vem, bota no canto, pô, belo gol, sai comemorando felizão. Faz a comemoração do Neymar, inclusive, né? Que é aquela assim com a linguinha pra fora que o Neymar tem feito nessa temporada aí. E no final das contas não valeu. Então foi um momento meio triste aí, porque tinha sido um lance bem maneiro. Realmente tava impedido, né? Eu vi gente, até o Yuri brincou, né? Sei lá, a FIFA tem que se ferrar e tal, por causa daquele gol anulado, mas tava bem anulado, né? O Richarlison veio de trás mesmo, tava bem impedido. E mais assim, cara, a entrada talvez do Rodrigo tenha sido a principal mudança, né, da equipe. Ele fez bastante diferença ali. E aí o Casemiro decidindo o jogo. O Rodrigo e o Bruno, né? O Bruno Guimarães também entrou muito bem. Ele é um jogador muito mais inventivo, mais criativo. O Fred, cara, não é que ele é mau jogador. Só que o Fred é um jogador burocrático. Ele faz feijão com arroz, ele faz o simples e ele cumpre ordens táticas. Eu acho que talvez até seja por isso que o Tite gosta tanto dele. Mas sinceramente, eu prefiro muito mais um cara que tenta coisas diferentes, que tenta dar uma arrancada, fazer uma condução, passar por um marcador
um passe mais qualificado como o Bruno Guimarães, que é um cara que faz isso muito bem no Newcastle. E outra coisa muito importante para esse jogo foi o Vinícius Júnior, né, cara? Porque o que ele chamou de jogo, o que ele gerou de perigo, o que ele incomodou os caras ali. Tanto que eu até escolhi ele como o melhor do jogo, porque apesar dele não ter feito gol, não ter dado assistência, ele foi disparado o jogador que mais apareceu do Brasil. O que mais uma vez retrata como o nosso lado direito foi morto. Porque o Vinícius Júnior, cara, ele participou 20 mil vezes mais do jogo do que o Rafinha e do que o Antony. Porque o Brasil só tava atacando por aquele lado, só tava atacando por aquele lado. Não tinha jogo do outro. Então tá, cara, daí o que acontece, né, pra todo mundo viu, ó, imagina, né? Mas basicamente é do Vini Júnior que começa a jogada do gol. Ele pega na ponta esquerda, puxa pra dentro, bota no Rodrigo. O Rodrigo de forma muito inteligente dá só um tapa. E aí vem o Casemiro, que tava ali na área, e o bicho dá uma fatiada na bola. Coisa linda demais, cara, coisa linda. Entra na bochecha da rede, não tinha chance do Sommer pegar isso aí nunca, né? Fez um baita de um golaço. O Casemiro, que obviamente vem fazendo uma ótima Copa como volante, mas dessa vez decidiu como se fosse um atacante, né? E aí o Brasil ganha por 1-0. E, cara, deixa eu botar as estatísticas aqui que eu queria mostrar como é que foi a questão das finalizações e tal, né? O Brasil tem um pouquinho mais de posse de bola e criou gols esperados 1.02 com 13 finalizações. Não é uma produção ofensiva de encher os olhos, mas mais uma vez foi suficiente, né? Foi suficiente, aí o Brasil ganhou por 1-0 contra uma Suíça que teve uma proposta de jogo bem definida. Inclusive, até uma curiosidade sobre a Suíça, não sei se você vai concordar, é que a Suíça jogou... Cara, não é a primeira vez que acontece isso nessa Copa, mas a Suíça jogou melhor contra o Brasil do que tinha jogado na estreia contra Camarões, né? Porque contra Camarões ela teve que propor mais o jogo, ela teve que ir mais pra cima. E acabou deixando espaço e o Camarões conseguiu gerar perigo de gol. Já contra o Brasil ela ficou mais pra trás, então tem aquela coisa, tem seleção que joga melhor contra time grande, seleção que joga melhor contra time pequeno, seleção que joga melhor no contra-ataque, ou quando ela. Ou com a posse de bola, né? Às vezes quando tem que contra-atacar não tem velocidade, ou às vezes quando tem que manter a posse de bola e tentar achar um buraco na defesa adversária. Não tem qualidade pra conseguir achar um passe, achar um drible. Então a Suíça, na minha opinião, ela jogou melhor contra o Brasil do que contra Camarões, que é uma parada maluca, mas enfim. Tu acha que a atuação em geral foi boa? Como é que tu vê a avaliação do Brasil? E, cara, tu acha que a gente tá preparado pro mata-mata já? Porque, considerando que a gente tá classificado, que possivelmente vamos poupar jogadores pra última rodada contra Camarões, é mais ou menos esse time aí do mata-mata, né? Vamos ver, talvez o Tite faça alguma alteração ou outra, tem que ver a volta do Neymar ou não, tal, a situação do Danilo. Mas basicamente é esse futebol dos dois primeiros jogos. Eu achei até as performances semelhantes, né, do Brasil contra a Sérvia e contra a Suíça. E tá bom, tá ruim ou como é que tu vê? Eu não acho que a atuação foi boa não, cara. Porque foram basicamente 60 minutos de coisa dando errado. Foram 60 minutos de um futebol improdutivo, um futebol pouco criativo, né? Tanto que se você olhasse o Twitter na hora... defensivamente, cara, é bizarro. A gente praticamente... O Alisson praticamente não tocou na bola na Copa inteira, por enquanto. Ele não fez defesa. O Brasil não tomou chute a gol. O Alisson, ele tava passeando no Catar. Então, não, assim, quanto a essa parte defensiva, não tenho o que questionar. O Brasil é a seleção que defende melhor no planeta inteiro. Uhum. É assim, é bizarro como o Tite, ele arma bem o time pra defender, cara. Você pega o Corinthians, por exemplo, chegou a ser campeão invicto da Libertadores com ele justamente por causa disso, porque ele sabe armar muito bem um time pra se defender. Só não concordo com a forma como ele tá fazendo a parte ofensiva, sabe? E preferindo sempre opções mais burocráticas, jogadores que façam mais o simples, que façam mais o feijão com arroz. E é aquilo que eu falei, foram 60 minutos de nada, e aí ele faz as alterações, o Brasil melhora, faz o resultado. Poderia ter feito o segundo gol ali, mas eu não curti, cara. E sinceramente, assim, pelo que eu conheço do perfil do Adenor, eu acho que ele não vai mudar, sabe? Ele vai chegar pro mata-mata e ele vai fazer a mesma coisa. Quando o Neymar voltar, o Neymar volta pra posição dele, o Lucas Paquetá recua e assim vai. Aham. Mas, tá, cara, o que eu quero saber é o seguinte, cara. Acho que tu não respondeu exatamente o que eu queria saber. Na hora que trombar com uma grande, na hora que trombar com a Alemanha, com a Espanha, com a França, tá bom? Ou como é que tu consegue ver esse futebol contra uma seleção maior? Porque assim, se a gente trombar com uma seleção pequena, tem os dois lados da moeda. Tem o lado de que a seleção pequena pode se fechar mais, como se fechou a Suíça, como se fechou a Sérvia. E aí o Brasil tem que propor gol e achar um gol num ambiente muito difícil, de pouco espaço pra conseguir gerar jogadas, né? Mas ao mesmo tempo talvez sofra pouco lá atrás. Só que com a seleção grande, talvez seja jogos mais francos, mais difíceis, mais complicados, mas jogos mais francos, que talvez tenha um pouco mais de espaço pra atacar, pra contra-atacar. Então, se trombar com uma França, com uma Espanha, com uma Alemanha,
Como é que tu... Não. Competir, essa seleção, mesmo essa de hoje, que jogou hoje, compete tranquilamente. Mas se eu acho que funcionaria, que daria certo, que conseguiria se classificar, sinceramente eu acho que se o Brasil joga do jeito que jogou hoje, com essa equipe que jogou hoje, contra uma França, cara, contra uma Espanha, até contra uma Alemanha, que geral criticou aí, eu não boto muita fé não, cara. Eu espero mais da seleção brasileira, eu espero mais que nossos talentos sejam aproveitados. Pra mim não faz sentido você ter o Bruno Guimarães, que é um dos melhores meios da Premier League, e ele ficar mofando no banco até os 60 minutos de jogo. Não faz sentido você ter um cara como o Rodrigo, que é super criativo, que é o jogador que a gente tem mais próximo das características do Neymar, e ele ficar mofando no banco. Fora que assim, ele às vezes faz umas mudanças de posições que prejudicam outros caras. Então, por exemplo, o Lucas Paquetá tava bem atuando onde ele tava. E aí, pra não colocar o Rodrigo, ele prefere tirar o Lucas Paquetá de uma posição onde ele tava bem e colocar ele pra jogar em outra. Aí ele faz o Paquetá jogar mal, ele faz o Fred jogar mal, ele faz a seleção brasileira perder tempo e ter que correr atrás do resultado faltando 30 minutos pro jogo acabar. Então, sim, eu queria muito que ele mudasse essa forma de ver as coisas, mas ele é muito na bola segura, ele sempre gosta de ir no que ele já conhece e tal. É o estilo conservador dele. Uhum. Eu discordo um pouco de ti na questão... Na verdade, eu concordo um pouco de ti na questão das peças, assim, porque principalmente contra a Suíça, já era de se esperar que a Suíça fosse se fechar assim, que a gente fosse precisar, por exemplo, de um cara que tivesse mais saída de jogo, né? Então muita gente clamava pelo Bruno Guimarães e talvez fosse uma aposta justa botar o Bruno Guimarães, porque é um cara que, por exemplo, vai tirar um lançamento que talvez o Fred não tenha tanta capacidade, apesar do Fred também ter as suas qualidades, né? Mas eu discordo um pouco na questão na questão do nível de jogo. Eu achei que, cara, defensivamente o Brasil não sofreu nenhuma ameaça séria, assim. E que ofensivamente, cara, a gente jogou contra duas seleções muito fechadinhas que defendem bem, né? A Sérvia tem uns grandalhão lá, a Suíça é uma seleção que historicamente consegue fazer times que não sofrem muitos gols, né? E assim, é difícil, cara. É difícil pegar uma seleção dessa e meter gol, né? E criar muitas chances. Mas assim, criou algumas e converteu uma. Não é uma atuação dos sonhos, mas é uma atuação sólida, cara. Assim, do jeito que eu vejo as coisas, ninguém quer pegar o Brasil. Isso eu tenho certeza. Nenhuma seleção quer pegar o Brasil. Aí talvez, assim, tu possa comparar o Brasil no máximo, nessa Copa do Mundo pelo menos, com a França. Né, em termos de nível, até a gente pode falar sobre isso depois. Em termos de futebol jogado, quais foram as melhores seleções? Eu acho que depois do jogo da Espanha contra a Alemanha, que ambas também tiveram as suas qualidades, mas eu acho que as melhores seleções da Copa são disparadas França e Brasil. Né, talvez a França com mais ataque e um pouco menos defesa, e o Brasil com mais defesa e um pouco menos ataque. Mas são... Aí é que tá. Tipo, você falou que o Brasil foi sólido, foi uma atuação consistente, eu concordo. Só que é uma atuação burocrática. É isso que me preocupa, tá ligado? É muito burocrático, cara. É muito feijão com arroz, é muito fazer o simples. E você tem tanto jogador criativo nessa seleção brasileira, cara. Por exemplo, o Vinícius Júnior ele tá indo bem, mas a verdade é que ele tá com o potencial dele capado. Porque ele tá jogando preso numa ala. Preso na ponta esquerda 90% do jogo. Aí o Rafinha tá lá isolado no lado direito, sem ter um lateral pra apoiar. O Bruno Guimarães e o Rodrigo estão no banco de reservas, vendo outros jogarem. O Lucas Paquetá tá numa posição que ele não tem rendido bem. Então, assim, aquilo que eu falei. Esse time do Brasil compete contra qualquer seleção da Copa. Contra a França, contra a Espanha, contra quem for. Compete e até pode eliminar. Porque você não precisa jogar um futebol, sei lá, que não seja burocrático para ser campeão. Até porque a França foi campeã jogando um futebol que era muito na parte de ser sólido atrás e o Griezmann e o Mbappé resolverem lá na frente. Então, assim, pode ser campeão. Eu só não sei não, cara, eu não me empolgo, sabe, vendo o Brasil jogar desse jeito. Eu acho que a França, cara, que tinha tudo pra ser uma seleção mais engessada, jogando de uma forma muito mais leve, mais livre, dando mais prioridade ao talento dos jogadores do que o Brasil. Tá, então deixa eu só ir pra parte final aqui sobre o Brasil, né? O Richarlison tem essa foto maneira aqui fazendo um carinho na bola e perdeu uma chance, né? Na verdade, ele invadia a área, meio que dá uma tropeçada na bola e aí a bola sai pra linha de fundo. Ele faz essa foto aqui. Não conseguiu repetir aquela atuação do primeiro jogo, apesar de ter uma chance aqui que ele passou perto. Essa chance aqui me lembrou muito aquele gol do Haaland. Pô, sempre esqueci com quem era o adversário. Era o Borussia Dortmund o adversário? Que o Haaland se joga, dá um carrinho aéreo, assim, faz um gol estranho, extremamente bonito, né?
Isso aqui me É, lembrou com a chance do Cancelo. me lembrou um pouco daquele lance, que obviamente o Richarlison não alcançou, né? E aí aqui tem umas fotos maneiras, né? O Brasil comemorando muito essa vitória, foi uma vitória arrancada, foi difícil, né? Então, obviamente, tem que comemorar muito. E nas estatísticas, na verdade, o que eu queria falar do Man of the Match, o melhor da partida, que, cara, o Yuri cravou. Não, o melhor do jogo, o cara do jogo foi o Vinícius Júnior. Aí eu fui olhar as estatísticas e foi a vez na Copa que mais teve uma discrepância entre o que tu vê o cara jogar dentro de campo e os números. Porque, tipo assim, os números do Vinícius Júnior estavam muito ruins em termos de estatística. Dribles errados, perda de posse de bola, pouca produção ofensiva. Mas dentro de campo é diferente, porque ele era o jogador que estava sendo mais incisivo, né? Que estava tentando mais. Então a gente acabou dando o Man of the Match pra ele, e aí a nota dele no SofaScore é 6.4, uma nota horrível, né? Mas acho que dessa vez a estatística, ela não pega nuance, aí que tá. A estatística, ela não pega... Por exemplo assim, se o cara erra um cruzamento, mas o cruzamento vai lá do outro lado, vem o jogador, se mata e pega a bola ainda, não deixa ela sair, isso aí talvez seja considerado um passe certo, não um cruzamento errado. Tem várias pequenas coisas assim, às vezes tem o jogador... faz uma bela jogada, chega na linha de fundo, toca pra trás pra um camarada fazer o gol, ou seja, o cara fez uma jogadaça, só que na hora que ele toca pra trás, o zagueiro vem e tira. Isso é considerado o quê? Um passe errado, ao invés de uma grande jogada que ele criou. Então a estatística é muito boa, ela nos ajuda a dar contexto ao futebol, ela nos ajuda a entender um pouco, mas ela não pode ser a única coisa pela qual a gente seguia, né? Então a gente botou o Man of the Match pro Vinícius, mesmo ele tendo uma nota bem ruim, e eu queria levantar um dado aqui e te perguntar, porque muito se fala da tal Neymar dependência historicamente na seleção brasileira. Hoje acho que a seleção sentiu um pouco de falta do Neymar, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso, mas principalmente o que eu queria que tu comentasse a gente tá com uma Vinícius Júnior dependência, porque se liga, olha só. 4 gols o Brasil marcou nessa Copa. O primeiro contra a Sérvia. Vinícius Júnior na área finaliza no rebote, o Richarlison marca. Segundo gol contra a Sérvia. Vinícius Júnior na ponta, assistência de trivela pro Richarlison. Terceiro gol, foi o primeiro hoje contra a Suíça. Vinícius Júnior recebe e manda no cantinho. Foi anulado, mas tava todo mundo jogando. Não foi que foi anulado e os zagueiros pararam. Não, tava todo mundo jogando. Ele teria marcado aquele gol se não tivesse anulado, né? Então, foi anulado, não valeu, mas enfim, ele tava lá, mais uma vez, botando a bola no fundo da casinha. E o quarto gol que o Brasil marcou na Copa, que foi o gol do 1-0 contra a Suíça, é obviamente o Vinícius Júnior que começa a jogada novamente. É o Rodrigo que dá assistência, mas é o Vini que pega a bola e parte pro meio, né? Então, todas as jogadas de maior perigo que geraram gol, ou no caso até um gol anulado, né? Tiveram ali com ele na ponta esquerda. Mas assim, eu não acho que é uma Vinícius Júnior independência exatamente. É que o Brasil tá preferindo atacar pelo lado esquerdo. E assim, no primeiro jogo, teve até mais jogadas pelos outros lados. E você com certeza vai se lembrar que o Rafinha teve chances de gol e desperdiçou elas, né? Uhum. E até uma bem clara, que ele chuta bem fraquinho, então... Isso, aí ele poderia já ter participado de gol. Só que as jogadas que deram mais certo foram no lado do Vini. Mas hoje eu acho que isso tem um motivo, que é aquilo que eu falei, que o Brasil ficou muito focado no lado esquerdo, porque o lado direito não tinha lateral para apoiar. Então o lado direito ficou isolado. Só que assim, eu acho que isso é um caminho natural, porque o Vinícius Júnior, cara, eu cheguei até a postar junto com esse prêmio aqui, lá no Twitter, que ele é o nosso futuro melhor jogador. Acho que ele é o herdeiro natural da posição de líder técnico da seleção brasileira, depois do Neymar. Ele não é o melhor jogador do Brasil ainda, o Neymar... Cara, a influência do Neymar não tem parâmetro, sabe? Ele não só é muito influente com a bola para criar jogadas, ele é disparado um jogador mais criativo, para fazer gol, para bater pênalti, para bola parada. O Neymar bate muito bem escanteio e falta lateral. Como ele também é super influente para a forma como os jogadores que estão à volta dele se comportam. Então, o Neymar domina a bola perto da área, ali na intermediária, naquela zona, vem um cara em cima, vem um cara na sobra, às vezes fica outro cara na sobra, então ele consegue como é que eu posso dizer, juntar múltiplos jogadores da equipe adversária. E aí acaba sobrando espaço para uma infiltração do Lucas Paquetá, para um facão do Vinícius Júnior, para um facão do Rafinha, para uma movimentação do Richarlison. Então isso desbarata uma defesa, sabe? Isso arruína uma defesa. E você só consegue realmente perceber o quanto isso é importante quando você joga sem o Neymar.
Então hoje você tinha o Vinícius Júnior mais bem marcado, você tinha o Rafinha mais bem marcado, você tinha o Richarlison completamente encaixotado no meio dos zagueiros, né? Participou muito pouco do jogo. Você não tinha caras conseguindo fazer boas infiltrações na área, algo que é bastante da identidade dessa seleção do Tite. Então, assim, cara, o Neymar é imprescindível. Eu acho que se ele não conseguir voltar, ou se ele voltar mal, vai ser muito mais difícil de ganhar a Copa. Mas o caminho natural é que o Vinícius Júnior realmente seja o nosso melhor jogador, o nosso líder. E a gente vai depender muito dele para ganhar essa Copa também, porque ele já é um dos melhores jogadores do mundo. Tá, então só falando um pouco da situação do grupo G aqui, ó. Basicamente, eu tava lendo Brasa, aí falei basicamente. Não, basicamente o Brasa já está classificado com 6 pontos, beleza? E assim, muito dificilmente vai perder essa primeira posição, né? Teria que perder pra Camarões e a Suíça golear a Sérvia, então praticamente garante a primeira posição ali. Mas basicamente as outras seleções estão o seguinte: o Camarões, pra classificar, é uma pena, mas eles estão praticamente eliminados porque eles precisam vencer o Brasil e ainda torcer contra a Suíça, né? E se a Sérvia vencer a Suíça, também aí seria uma questão no saldo de gols, então a situação de Camarões está muito complicada. Já entre Sérvia e Suíça, quem ganhar passa. A não ser que Camarões ganhe do Brasil, o que é muito improvável e poderia impedir a classificação da Sérvia. Mas basicamente entre Sérvia e Suíça vai ser um jogão, ou pelo menos um jogo muito importante. Eu não acho que vai ser um jogão pelo que as seleções apresentaram, mas vai ser um jogo muito importante, porque quem vencer classifica aí, né, cara? Então, bem rapidamente, assim, uma frase: tu acha que dá Suíça ou Sérvia nesse grupo? Acho que da Suíça, porque eles dependem do empate. Quando você joga por um empate num jogo único dessa forma, com tanta carga emocional, você tem uma vantagem muito grande. Exato. Também acho que vai ser mais ou menos isso aí.